Pronto, gravando. Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre a significação das palavras. Um assunto interessante, né, e que merece nossa atenção. Olha só, vamos começar a falar sobre polissemia. O que seria polissemia? Chamamos de polissemia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além do seu sentido original. Polissemia. Se nós fôssemos traduzir isso, seria assim: poli significa muitos ou vários. Semia significa sentido. Então, polissemia é quando uma palavra apresenta vários sentidos além do seu sentido original. Tá claro até aqui? Polissemia, uma palavra ou uma expressão que apresenta muitos sentidos. Poli, muitos, ou vários. Semia, sentido. Por exemplo, a palavra coroa. A palavra coroa, ela é uma palavra polissêmica. Isto é, ela apresenta vários significados diferentes. Ela apresenta vários sentidos, dependendo do contexto e da frase em que ela é empregada. Por exemplo, a coroa do rei está enferrujada. A coroa, aquele objeto que os reis põem na cabeça. Reis e rainhas e príncipes. A coroa da minha bicicleta estragou. Observe que eu tenho a mesma palavra, só que agora com outro sentido. Coroa de bicicleta, onde põe a corrente ali. Todo mundo que tem bicicleta sabe o que é uma coroa. Aí, na terceira frase, eu tenho: papai sempre corta a coroa do abacaxi. Aquela parte superior do abacaxi que a gente quebra, né? É chamada também de coroa. Então, eu já tenho aí a mesma palavra empregada em três contextos diferentes, seguindo, mostrando que ela é uma palavra polissêmica, que ela pode apresentar vários sentidos. Ainda tem uma outra frase, onde diz assim: ó, o dentista disse que a coroa do meu dente precisa de um reparo urgente. Tem uma parte no dente também chamada de coroa. Então, olha só, que eu tenho a mesma palavra empregada em quatro situações diferentes, em quatro exemplos diferentes. E a palavra é a mesma, coroa. Então, coroa é um exemplo de palavra polissêmica. É um exemplo de polissemia, uma mesma palavra que apresenta vários sentidos. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Esse silêncio me diz que estão entendendo. Vou adiantar, então. Então, dentro do campo da significação das palavras, existem as palavras sinônimas ou sinônimos. O que são palavras sinônimas? São palavras que têm a mesma ou quase a mesma significação que outras. Sinônimos são palavras que apresentam o mesmo significado que outros. Por exemplo, apagar. Quais palavras podem ser usadas como sinônimo de apagar? Ou seja, que são iguais a apagar no sentido. Abolir. Abolir é igual a apagar. Portanto, abolir é sinônimo de apagar. Deletar. Deletar é igual a apagar. Portanto, deletar é sinônimo de apagar. Excluir. Excluir é sinônimo de apagar. Portanto, excluir também é uma palavra sinônima. Eu posso pegar e empregar numa frase ou num texto, para eu não repetir a palavra apagar várias vezes, eu posso usar apagar. Da outra vez que eu quiser usar a palavra, eu posso usar uma igual, de sentido igual, que é o quê? Deletar. Não quero repetir lá na frente, mas quero usar a palavra com o mesmo sentido, eu posso usar abolir. Lá na frente do texto, eu quero usar a palavra com o mesmo sentido, mas já usei apagar, abolir, deletar. Eu vou usar um sinônimo, excluir. Então, sinônimas são aquelas palavras que apresentam o mesmo significado, tá certo?
O sinônimo de perto, próximo. O sinônimo de deferir, concordar. O sinônimo de felicidade, alegria. E por aí vai. Sinônimos são palavras que apresentam a mesma ou quase a mesma significação. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Antônimas. Palavras antônimas, elas são o contrário das palavras sinônimas. Sinônimas são palavras que têm o mesmo significado, como nós vimos aí, né? Abolir é igual a excluir, igual a deletar. Já palavras antônimas, elas têm um significado oposto ou diferente uma das outras. Por exemplo, o contrário de bem é mal. Então, mal é sinônimo de bem. E bem é sinônimo, perdão, mal é antônimo de bem e bem é antônimo de mal. Bom, qual é o antônimo de bom? Ruim. Antônimo é sempre o oposto. Qual é o oposto de perto? Longe. Qual é o sinônimo de perto? Próximo. Olha só. Próximo e perto têm a mesma significação. Então, próximo e perto são sinônimos. Já perto e longe, ou próximo e longe, têm ideias opostas, significados contrários. Portanto, elas são palavras antônimas. Qual é o sinônimo, que eu falei no slide passado, de felicidade? Alegria, porque são iguais. Mas qual é o antônimo de felicidade? Qual é a palavra contrária à felicidade? Oposta à felicidade? Tristeza. Então, recapitulando. Quando a palavra tem o mesmo significado, nós dizemos que elas são, dizemos que a palavra palavras com o mesmo significado são palavras sinônimas. Palavras com significados diferentes são palavras antônimas. Tranquilão até aqui? Se tiverem dúvida, podem perguntar, se alguém não estiver entendendo. Certo? Pode perguntar tranquilamente. Levanta a mãozinha aqui. Tem uma opção de levantar a mão. Aí eu peço para falar. Ninguém falou nada. Eu vou supor que estão entendendo. É porque nós estamos na parte fácil. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Professor, a conexão está muito ruim aqui para mim. Vá tentando ouvir o máximo que der aí. Tá Deve ser ruim sua mesmo. internet. Vá tentando, vá Só tentando. travando, né? Vá tentando aí. Então, sinônimos, palavras iguais, antônimas, palavras diferentes. E o que são homônimas? Bem, as homônimas, elas dividem-se em homófonas e homógrafas. Olha só. Homófonas e homógrafas. Homófonas são palavras que se pronunciam da mesma forma, ou seja, elas têm o mesmo som. Esse fonas vem de som. Então, palavras que têm o mesmo som, mas a escrita é diferente e o significado também, são chamadas de homófonas. Palavras homófonas têm o mesmo som, mas a forma mas a escrita e o significado são totalmente diferentes. Observe. Bucho e bucho. Falei as duas palavras com o mesmo som. Mas, olhando no exemplo, nós vemos que são palavras que têm escrita e significado diferente. Bucho, com CH, é o estômago dos animais, inclusive o nosso, que somos animais racionais. Estou com a dor no estômago, estou com a dor no bucho. E bucho com X é um tipo de vegetação, de arbusto. Observe que, por que bucho com X e bucho com CH são homófonas? Porque têm o mesmo som. Homófonas têm o mesmo som. O que diferencia é a escrita e o significado. Tá certo? E o que são palavras homógrafas?
Enquanto fonos vem de som, grafas vem de grafia, de escrita. Então, enquanto as palavras homófonas têm o mesmo som e a escrita diferente, as palavras homógrafas têm a mesma escrita e a mesma pronúncia. O que diferencia agora é o significado, tá certo? Se escrevem do mesmo modo, a pronúncia, perdão, é diferente e o significado também. Então, palavras homógrafas são palavras que se escrevem do mesmo jeito, pronuncia diferente e o significado também é diferente. Recapitulando para não confundir. Palavras homófonas têm o som igual. Palavras homógrafas têm a escrita igual. Nas palavras homófonas, o som é igual, mas a escrita e o significado é diferente. Nas palavras homógrafas, o que é igual não é o som, é a escrita. A pronúncia e o significado são diferentes. Por exemplo, jogo e jogo. A escrita é igual. O que é que diferencia? A pronúncia, jogo, substantivo, com O fechado, e jogo, do verbo jogar. Pronúncia com o O aberto. Então, eu tenho aí palavras homógrafas, a escrita da palavra do mesmo jeito. J-O-G-O. Quando se pronuncia, uma é substantivo com som fechado, jogo, e a outra é verbo com som aberto. Jogo. O jogo foi muito legal. Eu jogo muito bem. Tranquilo? Nas palavras homógrafas, a escrita é do mesmo jeito. A palavra se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Nas palavras homófonas, esse fonos quer dizer que os sons são pronunciados da mesma forma, mas a escrita já é diferente. Tá certo? Para não confundir, você vai pensar o seguinte: fonas, homófonas, sons iguais. Homógrafas, escrita igual. Nos dois casos, o significado é diferente. Deu para entender essa parte aqui? Tá tranquilo todo mundo aí? Tudo certo. Tudo certo. Então, podemos continuar. Pois não? Nada não, é só pra dizer que tá tudo certo, professor. Primeira, boy. É Lázaro, é? É, Show de bola, garoto. Depois eu vou mandar para vocês o PDF com esses slides aqui, transformar em PDF, mandar para vocês salvarem. Quem quiser transcrever para o caderno é bom, melhor ainda, tá certo? Que vai ser assunto que nós vamos também estudar, faz parte, tirando os prints aí, assunto do bimestre, tá certo? E a chamada dessa aula eu vou fazer aqui, pelo que eu estou vendo, de pessoas aqui na tela, pessoas que estão participando aqui. Alguns entraram, outros saíram, e aqui eu vou ver, por aqui eu vou fazer a chamada. Quer dizer, eu não vou fazer chamada, eu vou ver quem está presente. Além das palavras homófonas e homógrafas, existem as palavras que são homônimas perfeitas. O que é isso? Agora, tanto parece a escrita, quanto parece a pronúncia. O que é diferente aqui agora são só o significado. Eu vou recapitular. Quando nós vimos as palavras homófonas, nós temos palavras com a pronúncia igual e o significado e a escrita diferente. Quando nós falamos em palavras homógrafas, nós tínhamos a escrita igual, a pronúncia e o significado diferente. Agora, aqui nós temos a mistura. Tanto é parecida a escrita quanto a pronúncia. O que vai ser diferente agora nas homônimas perfeitas é somente o significado. Por exemplo, a palavra cedo. C-E-D-O, cedo. Tanto é igual à escrita, quanto é igual à pronúncia. Cedo. O que vai mudar é o quê? É o significado. Cedo, verbo. Eu cedo o meu lugar a você, do verbo ceder. E cedo, advérbio de tempo. Eu acordo cedo para ir à escola. Entenderam?
Eu cedo o meu lugar e eu acordo cedo. A pronúncia é igual, a escrita é igual. O que muda é o significado. Tá certo? A palavra luta é outra palavra homônima perfeita. Escrita e pronúncia igual. O que muda? O significado. Eu tenho luta, verbo, do verbo lutar, e eu tenho luta, substantivo. Se eu disser assim, ó, a luta de Anderson Silva foi adiada, aí eu tenho substantivo. Ela luta por melhores condições de vida. Aí eu tenho o verbo lutar. A mesma palavra, a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas com significado diferente. Aí é a tal da homônima perfeita. E eu tenho ainda mato. O mato substantivo. Quando eu tenho, por exemplo, fala já, Lázaro. Quando eu tenho, por exemplo, o mato no meu quintal está grande. Substantivo. E eu tenho mato do verbo matar. Eu mato, tem até aquela música. Eu mato quem roubou minha cueca para fazer pano de prato. Vocês já viram a marchinha de carnaval que é assim. Aí é mato do verbo matar. Tá certo? Pode falar, Lázaro. Professor, e o seminário vai ficar para nós apresentar quando? O seminário é dia... Eu marquei não na escola aí? Eu me Me lembro, ajude. não. É dia 24. Dia Dia 24, 24. Lázaro. Próxima quinta. Quinta agora, na outra. Tá certo, tá certo. Eu anotei, mas está lá no caderno. Estou com ele aqui, mas Evelyn viu aí já. Dia 24. Eu já fiz até nosso seminário. Valeu, Evelyn. Preparada, é preparada. Gente, vamos printando aí, vamos printando aí. Uma Vamos printando. alternativinha. Então vamos lá. Agora, gente, nós estávamos nas palavras homônimas. Palavras parecidas, iguais. Só que agora nós estamos, perdão, palavras iguais. Agora nós estamos com as palavras parônimas. O próprio nome já sugere, elas são parecidas, não são iguais, elas são parecidas. As homônimas são iguais. No som, algumas na escrita, algumas no som e na escrita. As parônimas, elas são parecidas na escrita e parecidas também na pronúncia, mas o significado é diferente. Professor, eu não vou lembrar de homônimo e parônimo. Vai, as parônimas são parecidas. Você faz essa associação. Parônima, parecida. Pronto, acabou-se. Basta fazer essa associação que não vai ter erro. Então, olha só. Eu tenho a palavra absolver, no primeiro exemplo, e eu tenho a palavra absorver, no segundo exemplo. A única diferença entre elas é que depois do S tem o sou, né, a sílaba sou, e aqui no outro exemplo tem a sílaba sor. Sor. A única diferença é o L e o R da sílaba de forma SO. Solver e sorver. Palavras parecidas na escrita, parecidas na pronúncia, mas o significado é totalmente diferente. Absolver é inocentar. O júri absolveu o réu, inocentou o réu. E absorver pode ser consumir, pode ser sugar, pode ser apreender. Pronúncia parecida, escrita parecida, significado totalmente diferente. Parônimas, tá certo? Eu tenho ainda aí arrear, de pôr arreios, e arriar, de descer ou de baixar. O vaqueiro arreou com E, arreou o cavalo. Ou seja, pôs arreios no cavalo. O menino arriou as calças e mijou na calçada. Ou seja, baixou as calças, desceu as calças. Arrear com E é pôr arreios. Arriar com I é descer, baixar. Palavras parecidas na pronúncia, parecidas na escrita. Por isso elas são parônimas. Significado totalmente diferente. Comprimento, com O, e cumprimento,
com U. As duas palavras também existem, as duas palavras são corretas, elas têm significados diferentes, apesar de terem escrita e pronúncia parecidas, porque são palavras parônimas. Comprimento quer dizer extensão. A casa, o chão tem 20 metros de comprimento. E cumprimento com o U é uma saudação. O rapaz cumprimentou a moça. Professor, se eu disser assim, o rapaz cumprimentou a moça, está errado. É cumprimentou com o C-U-M, cum, tá certo? As duas palavras estão corretas, assim como por arreio e arrear, absolver e absorver. A diferença é, assim como arrear e arriar, absolver e absorver. A diferença é o significado. Mais uma dupla aí de palavras parônimas. Descrição com E e descrição com I. As duas existem, as duas estão corretas. Agora depende de onde você vai colocá-las. Descrição é o ato de descrever. Descrever alguém. Eu digo, faça aí uma descrição sobre sua mãe. Você vai dizer as características de sua mãe. Alta, magra, baixa, gorda, morena, galega, cabelo preto, enfim. Descrever. Descreva a sua sala, mesa, cadeira e tal. Entendeu? Descrever. E descrição é quando alguém é discreto. Não é amostrado. É discreto. Descrição. Certo? Tranquilo até aqui? Parônimos está ok também? Palavras homônimas. Tá, ok. São palavras com grafia e escrita, muitas vezes iguais. Palavras homófonas são igual. Palavras homógrafas, escrita igual. Palavras parônimas, a escrita é parecida e a pronúncia também, mas é diferente no significado. Nós temos aqui uma pequena questão para a gente exercitar aí. Quem acertaria essa? Observe as frases. O paciente submeteu-se a sessões de sangria, utilizando-se de sanguessugas. Frase 2. Encontrou na sessão de remédios o que procurava para o seu alívio. A pergunta é, o par de palavras sessão com 2 S e sessão com cedilha relaciona-se ao estudo de quê? De homonímia, que são os homônimos, de sinonímia, que são os sinônimos, de antonímia, que são os antônimos, ou de paronímia, que são os parônimos. O que vocês acham? Sessão é homônimo, sinônimo, antônimo ou parônimo? Podem pensar. E aí, é homonímia, paronímia, sinonímia? Sou sinônima. Sou sinônima. Letra A, B ou C ou D? A, B. Quem mais acha que é B? Essas duas palavras são sinônimos? Oi? Essas duas palavras são sinônimos? A, B. Ou elas são homônimos? Eu acho que ela é a A. Sessão. São palavras homônimas, homófonas. Elas têm o mesmo som. Apesar da escrita ser diferente, é o mesmo som. São palavras homônimas, ó. Essas aqui, ó. Homônimas, homófonas. É o caso de bucho e bucho. A diferença é o quê? O sentido e a escrita. São palavras homônimas. Tá certo? Letra A. Evelyn acertou. Olha só. Tem outra aqui. Talvez um pouco mais complexa. A letra da questão 2. A palavra olhar, empregada em olhar no chão para manter o ritmo do passo, ela foi utilizada como substantivo.
Mas também poderia ser vista como verbo. Ou seja, é uma mesma palavra que pode ser substantivo ou verbo. Nesse caso, eu tenho o que aí? Uma sinonímia, sinônimo, eu tenho uma antonímia, antônimo, eu tenho uma homonímia ou uma paronímia. A, B, C ou D. Professor, D. São palavras parônimas. Lembra, AD, parônimas, professor. parônimas tem a escrita, são palavras que têm a escrita parecida. Como no caso de absolver e absorver. Aí eu tenho o caso que é a mesma palavra que pode ser usada com dois significados. É sinônimo, antônimo, homônimo ou parônimo? Olha Eu só. acho que é a D. B. Eu acho que é a B. Eu Também acho que é São a D. antônimos? São antônimos? Acho que é a Eu D. acho que é a Antonímia. B. A antonímia, gente, olha, lembrando, a antonímia Eu são digo que palavras é que a indicam D. contrário, contrariedade. Então, eu tenho a mesma palavra. Olha, ela tanto pode ser substantivo como pode ser verbo. Eu acho que é D. Acha que é paronímia? Também é D. Acho que é D. Olha, vou ter Eu acho recapitulação. que é Olha, homonímia. homonímia, isso. São homônimas perfeitas, ó, essas aqui, ó. Cedo, que serve para advérbio e verbo. Luta, verbo substantivo. Mato, substantivo e verbo. É o mesmo caso de olhar, substantivo e verbo. Então, é um caso de homônimas perfeitas. É o estudo da homonímia. Letra C de casa. C de cachorro. C ou D? C. Homonímia. São homônimos. Homônimas A C perfeitas. pra mim tá paronímica. Tá ao contrário aí no seu? A Pra paronímia mim é a D também de tá dado. assim. Pra mim tá assim Pra também. mim tá C. É, pra Tá mim também. aparecendo. Tá Não, C. gente, é a questão 2. Vocês estão na 3, olha. Ah, Vocês estão olhando para 3, é a 2. Não, lá em eu pensava. Vocês confundiram as alternativas aí. É lá em cima. Letra A, 2. Letra A, alternativa sinonímia. Letra B, antonímia. Letra C, homonímia, que é a resposta correta. E letra D, paronímia. Vocês estão olhando para de baixo aqui. Na de baixo está trocado. Por A isso que eu C falei D. é letra C. Na questão 2, que é homonímia. Tranquilão? A questão 3 diz assim, ó. Eles edificavam, construíam. Eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo edificar e o verbo construir. Esses dois verbos, eles têm uma relação de quê? Eles têm uma relação sinonímica, ou seja, de sinônimo. Eles têm uma relação homonímica, perdão, de homônimo, ou seja, homônimo não, a sequência aqui, antonímica de antônimo, uma relação paronímica de parônimos, ou tem uma relação homonímica de homônimos. Edificar e construir são sinônimos, antônimos, parônimos ou homônimos? Aí, nesse caso, para responder essa questão, vocês têm que saber o significado do que é edificar e do que é construir, para saber se elas têm essa relação, se são sentidos contrários, se são significados iguais, se são significados parecidos. Edificar e construir. E aí, vocês chutariam em qual? Alguém arrisca? Acho Construir, que é a D. Eu acho que é A, se não. olha só, construir e edificar são a mesma A. coisa, tem o mesmo significado. professor, a C Eu acho que é daqui. A. Olha, vou repetir. A Edificar ou e B. construir tem o mesmo significado. Então é o quê? É A. É a são sinônimas. São palavras sinônimas, Acertei. certo?
Palavras sinônimas que elas têm o mesmo significado. Luxúria e pudor. São duas palavras que apresentam relação de quê? Elas duas têm o mesmo significado, têm significado contrário, antonímia, apresentam sons parecidos, ou pronúncia parecida, ou sons iguais. Se você Eu achar acho que que é a elas... B. B de bola ou D de dado? B de bola. B de bola. Luxúria é o contrário de pudor. Então, relação de antonímia. São palavras antônimas. E a questão 5, que é a última desse exercíciozinho aqui, tem assim, ó, a sequência em que todas as palavras pertencem ao mesmo campo de soberba, campo semântico. O que é isso, professor? Ou seja, a sequência das palavras que tem o mesmo significado de soberba. Para acertar essa daí, você tem que saber o que é soberba. Soberba é o quê? Se você souber o que é soberba, você vai saber qual é a palavra, qual das palavras aí, qual alternativa apresenta essa mesma sequência de significado. Ou seja, são antônimos de soberba. Perdão, são sinônimos de soberba. O que vocês acham aí? O que é alguém soberbo? Pelo que vocês já viram alguém falando aí. Falando que tá muito soberbo. Eu acho que é a letra D. Letra D. Quem mais? Vocês concordam? Eu acho que é a D também. D de dado. Letra D de dado. Alguém soberbo é alguém prepotente, é alguém orgulhoso, é alguém arrogante. Então, letra D. O gabarito é a letra D de dado. Esse bloco, com esse assunto, nós terminamos.